Imagine só você se perguntando por que você deve usar frações ao invés de números decimais. E eu aposto que por causa do posicionamento, muitas vezes para você fazer uma multiplicação, uma soma, uma subtração e até uma divisão, você prefira muitas vezes os decimais às frações. Mas aqui eu vou tentar te explicar um pouco por que é que você deveria usar frações e não decimais para calcular. Esse cara aí deve estar bêbado, tá viajando na maionese, chamando o urubu de meu louro, é isso aí. Mas ó, não se engane, não quer dizer que o outro método é melhor. Os dois métodos são ótimos, interessantes e têm utilizações fantásticas para cada um. Mas aí pessoal, meu nome é Sérgio Guilherme, bem-vindos a mais um vídeo do canal e eu queria começar pedindo desculpas a vocês. O canal tem tido muitos feedbacks positivos, eu queria agradecer, eu vou tentar deixar na tela aqui, queria agradecer de verdade mesmo, porque vocês terem vindo buscar aqui conteúdo no canal que está começando ainda, e esses feedbacks para que continue, eu fico muito grato, eu fico realmente muito grato por tudo isso acontecer. E não se enganem, eu estou há um ano tentando fazer um vídeo, tanto é que eu tive que pular esse vídeo porque é difícil falar sobre trigonometria, ainda mais quando o conceito é sobre eletricidade. Até porque se eu colocar alguma coisa errada aqui, vai ter uma enxurrada de coisas acontecendo, de gente comentando sobre alguns aspectos que eu posso ter pulado, e eu estou tentando te explicar de uma maneira mais matemática e menos física, digamos assim. Mas você está aqui por causa de outra coisa, e não por causa de eletricidade, mas para saber por que frações são melhores do que os decimais para muitas coisas. Como eu falei, não se engane, esse vídeo não quer dizer que uma coisa é melhor que a outra, eu só estou tentando colocar alguns pontos por quê. Recentemente eu estive ajudando a minha irmã a fazer algumas contas e ela está numa parte que ela está tentando revisar a fração, digamos assim, e ela está com bastante dificuldade, estava com bastante dificuldade para entender o porquê daquelas frações. E para vocês terem um conceito histórico, digamos assim, vamos voltar a 3000 a.C., que é quando nós temos uma, vamos dizer, mais ou menos uma malemolência, o começo do uso das frações. Pois os egípcios já usavam as frações para poder fazer as suas demarcações de terra. A necessidade de demarcar as terras fez com que eles desenvolvessem esses conceitos de fração. Mas como nós podemos imaginar, o conceito de matemática, de divisão na matemática já é muito antigo. Inclusive existem tribos, existe uma tribo no Brasil que não utiliza o conceito de matemática, que não tem esse conceito de matemática em si. Imagine só você sem a matemática. E o que isso tem a ver com decimais? É que mais ou menos em 1500, entre 1500 e 1600, nós tivemos um matemático que eu não vou conseguir dizer o nome aqui, mas eu vou tentar. Digamos que em português o nome dele seria Simon Stevin, mas ele nasceu e não tem um local exato de nascimento. Eu vou deixar um trabalho aqui na descrição que fala bastante sobre o surgimento dos números decimais, que trata sobre esse cara porque ele é considerado um dos criadores, e eu já vi algumas referências a Viette também, mas ele fez uma separação, ele tentou achar uma forma mais fácil de você poder fazer uma divisão e encontrar um valor, digamos assim, que fosse escrito a partir de uma vírgula ou um uso parecido, ao invés de você ter que usar só frações para resolver aquilo. Digamos que já foi bem no meio do renascimento cultural e foi uma época que nós tivemos um crescimento muito grande da astronomia. É só você lembrar, por exemplo, de Galileu e por aí vai, Nicolau Copérnico. Ele coexistiu numa época de grandes matemáticos e grandes teóricos da física, da astronomia, que ali utilizavam cálculos e precisavam de algo um pouco mais, digamos, simples para poder calcular os decimais. Mas aí eu estou colocando um argumento contraditório, não é mesmo? Pois é, eu estou. Só que esses cálculos começam a ficar elaborados cada vez mais com o passar do tempo. E imagine só que conforme nós tivemos o desenvolvimento do cálculo diferencial integral a partir de Newton e Leibniz, nós tivemos vários conceitos tendo que ser elaborados. Então imagine você, por exemplo, tentando descobrir qual que é a derivada ou a integral de raiz de x. Esse é só um pequeno exemplo e eu sei que algumas pessoas que estão aqui não têm esse conceito que é derivada ou integral, ou podem ter visto alguma coisa bem simples, a não ser que você esteja numa faculdade de exatas, e aí sim você vai ter isso daí enraizado, porque é a primeira coisa e uma das talvez mais trabalhosas que você aprende. Pois então todos esses cálculos complexos começam com, vamos dizer, trabalhando na parte de computação, algoritmos que você vai decompondo os problemas em problemas mais simples e criando esses algoritmos para poder resolver esses problemas mais simples e conseguir um problema mais complexo. E para isso, vários conceitos de fração muitas vezes se adaptam melhor, muito melhor, aos conceitos de decimais. Um claro exemplo, eu vou tentar deixar aqui na tela de uma forma bem intuitiva para vocês, é quando você tenta calcular, por exemplo, quanto que é 2 elevado a meio. Então imagine só se você tivesse que fazer 2 elevado a 1 meio, que é a mesma coisa que 3 meios.
E é engraçado como esses conceitos se correlacionam, porque isso aconteceu realmente quando eu estava ajudando a minha irmã e ela parou num ponto que não estava conseguindo entender como ela poderia calcular aqueles decimais. Por exemplo, uma conta como 0,25 elevado ao quadrado mais 0,25 elevado ao quadrado e elevado ao quadrado de novo. E aí, de uma forma bem simples, eu tentei explicar para ela que ela poderia pegar aquele 0,25 e transformar numa fração. E aí ela conseguiu encontrar números muito mais fáceis para ela de calcular. Afinal, se você tentar calcular aí na mão 0,25 ao quadrado, você vai levar um tempo para poder encontrar esses valores, tanto de soma quanto de multiplicação. E no processo final você vai demorar muito mais do que se você fizesse 1/4 elevado ao quadrado. E uma coisa que eu tenho uma prática um pouco já trabalhada, há pelo menos 10 anos eu trabalho com isso, é fazer as pessoas tentarem entender como pode se calcular números decimais num caso de divisão. Porque a divisão é um grande perigo da matemática, porque ela envolve conceitos que às vezes, se você tiver uma notação científica ou qualquer outro tipo de conceito um pouco mais complexo, como por exemplo 1 sobre raiz de 2, que muitos professores falam que não pode ser assim, e no final pode sim, eles criam bases para você não conseguir calcular coisas simples. E muitas vezes as frações elas podem nos ajudar. Não no caso da raiz, mas em muitos outros casos. E esse foi um dos conceitos que lá atrás eu penei um pouco. Porque eu poderia ter transformado em algumas frações quando eu tentei ensinar para o pessoal que estava trabalhando, fazendo um curso de farmácia. Para poder mostrar para eles que sim, seria mais fácil, mas eu tentei mostrar como que você dividiria acrescentando zeros, que também é um caso totalmente válido, mas ele pode ser um pouco mais difícil, um pouco mais trabalhoso, sim. E se por acaso você discorda de mim, ou que não há problema algum, deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo e o que você poderia passar de diferente. Não esqueça aqui na descrição de você ler o artigo que eu deixei para vocês. É uma monografia muito interessante e por favor, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos esse vídeo aqui se você gostou. E não se esqueça de se inscrever no canal, beleza? Vou tentar não parar, vou editar vídeo para vocês sempre. E ó, eu amo todos vocês, muito obrigado pela audiência, pessoal. E até mais, beleza? Falou!